Vai comigo em Gênesis, exatamente no capítulo 1, verso de número 26. Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Vai lá comigo. Quem está comigo, diga reino. A Bíblia diz assim: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que se rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Diga comigo, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se rastejam pelo chão. Quantos podem dizer aleluia? Ok. Quero compartilhar uma palavra que, de uma certa forma, ela nasceu a partir da mensagem de quarta-feira. Quarta-feira, se você não esteve aqui, não recebeu a mensagem, ela está salva no nosso canal no YouTube. E na quarta-feira nós falamos sobre a bênção que vem pelo nome do Senhor, ou a bênção do nome do Senhor. E essa mensagem continua muito forte em meu espírito. E hoje eu quero ministrar sobre a bênção no princípio. Lembre-se que eu já falei com vocês aqui, falei isso na quarta-feira também, uma das coisas importantes na Bíblia é a lei da primeira menção. Tudo que a gente quer saber acerca de algo, ou qual era o propósito original de uma coisa, você deve voltar ao início, ao princípio, ao Bereshit, que é o termo original para Gênesis, o livro dos começos. E a partir de Gênesis você procurar qual é a ideia original de Deus sobre aquilo. Então, quando você entende o princípio de algo, você consegue tirar proveito daquilo e ser beneficiado. Alguém pode dizer aleluia? E a bênção estava lá no princípio. E é o que eu quero ministrar para vocês agora pela manhã. Mas antes, eu gostaria de fazer algo que eu fiquei muito feliz de ver já acontecer no culto. Isso demonstra como a igreja já absorve os ensinamentos. Um beijo para você, Gil, que abriu o culto. Mostra que você é uma ovelha e uma discípula que compreende os ensinamentos. Uma das coisas que Gil fez agora de manhã aqui, na abertura do culto, foi fazer uma confissão da palavra. Alguém pode dizer aleluia? E eu quero dizer isso para vocês. Ouçam, daqui já é a mensagem. Ela começa a partir disso aqui. A confissão da nossa fé, ou a confissão da fé, é uma oração bíblica. Diga comigo, a confissão da fé é uma oração bíblica. Porque você não tem como fazer a confissão da sua fé se não for baseada em uma verdade bíblica. Porque a nossa fé não é um outro tipo de fé que existe aí fora. Eu já brinquei com vocês aqui, mas é um termo que as pessoas usam. As pessoas vão jogar na loteria e dizem assim: eu vou ali fazer o quê? Uma o quê? Uma fezinha. Isso é fé? Não é, eles chamam, mas isso não é fé. Você também acreditar na existência de Deus não é fé. A Bíblia diz, até o diabo crê nisso, na existência de Deus. E não só acredita na existência dele, treme diante de Deus. A nossa fé é uma fé bíblica. E a Bíblia diz que a nossa fé se baseia em Cristo e em sua palavra e apenas. Toda a fé que você precisa está na palavra de Deus.
Está fraco? Toda a fé que você precisa está na palavra de Deus. Então, quando nós fazemos a nossa confissão, a confissão da fé, ou quando confessamos aquilo que cremos, é uma oração bíblica. Diga comigo, uma oração bíblica. Mais uma vez, uma oração bíblica. E como eu aprendi recentemente com uma garota de em torno de 9 anos de idade, eu aprendi isso com ela. Uma garotinha de 9 anos, cerca de 9 anos de idade. Nós devemos orar não os nossos problemas, mas orar as nossas promessas. Pegou aí? Às vezes você vai viver a vida toda e não vai ouvir isso de um adulto. Devemos orar as nossas promessas, não os nossos problemas. E é o que vamos fazer agora. Vou pedir que vocês fiquem de pé, por favor. Nós vamos fazer uma confissão da nossa fé. Vamos fazer uma oração bíblica. Amém? E para quem não estava aqui quarta-feira, eu vou mostrar o texto que se baseia a nossa confissão. A Bíblia diz em Números, capítulo 6, verso 24 ao 26. Para ficar claro, eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, mas em qualquer tradução você terá essa mesma verdade aqui. Mas na nova tradução na linguagem de hoje diz assim, Números capítulo 24, número 6, verso 24 e 26 diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém? Então aqui é o texto, ok? Encontrei um texto bíblico e de repente esse texto salta aos meus olhos. E o que é que eu faço? Eu faço uma oração bíblica. Eu pego esse texto e coloco ele na minha confissão da fé. Eu vou dizer para Deus o que a própria palavra diz, que a palavra dele não volta para ele vazia, volta para ele preenchida, volta para ele para se cumprir. E a forma da palavra voltar para Deus é quando nós confessamos a palavra concordando. Isso que significa a palavra confissão? A palavra confissão é concordar com Deus. Como você concorda com alguém, você falando a mesma palavra que ela? Sabe quais são os casais mais poderosos? Os casais que se parecem, não. Os casais que se concordam. Ou entram em concordância. Todas as coisas que tiveram mudanças grandiosas na minha vida e na vida da minha família, foi em momentos em que eu e minha esposa concordamos e falamos a mesma coisa. Não porque a gente se parece. Pelo contrário, a Helena brinca. Somos água e o que você fala? Água e óleo. Eu prefiro seu óleo, viu, irmão? Igual a pastel de rodoviária. Crente é igual a pastel de rodoviária. Pouca carne e muito óleo. Mas voltando aqui, as pessoas são diferentes, temperamentos diferentes, personalidades diferentes, ou não? Mundos diferentes, criações diferentes, mas isso não importa. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem o quê? De acordo. Acordo é concordar. Ok? Não concordamos porque nos parecemos, nos concordamos porque entendemos o poder da concordância. Alguém está entendendo isso ou não? O Senhor disse isso, porque o povo é um e fala a mesma coisa, não haverá limites para o que eles podem fazer. Então nós estamos aqui concordando com a palavra de Deus, estamos concordando com Deus, Deus está sempre certo. Diga comigo, Deus está sempre certo. Ok, então nós vamos fazer a nossa confissão hoje de manhã. E para ficar fixo na sua mente, esta é a melhor confissão para você fazer pela manhã. A melhor confissão para a sua manhã é essa daqui. Ok? Há muitas, mas essa é a melhor confissão que você pode fazer logo de manhã. A melhor confissão do seu dia. Você vai dizer comigo que o Senhor me abençoe e me proteja. Que o Senhor me trate com bondade, vou ler primeiro. Que o Senhor me trate com bondade e misericórdia. E que o Senhor olhe para mim com amor e me dê paz, saúde e prosperidade. Amém? Pastor, mas no final do texto eu disse que Deus te dê a paz. Ok, se você estivesse quarta-feira você entenderia. Mas faça pela fé. Ok, então vamos fazer essa confissão? Vamos levantar as mãos e vamos fazer essa confissão. Diga assim comigo, que o Senhor me abençoe e me proteja. Que o Senhor me trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para mim com amor e me dê paz, saúde e prosperidade. Em nome de Jesus. Amém. Alguém pode dizer aleluia?
Vocês entenderam o poder disso? Vocês entenderam o poder disso? Vocês entenderam o poder? Pois é poderoso o que estamos fazendo. Podem sentar em nome de Jesus. Então diga comigo, a melhor confissão do meu dia. Ok. Fazendo então as conexões que costumamos fazer nas mensagens que recebemos na casa. Como eu falei, temos uma característica aqui na igreja de que as nossas mensagens elas estão construindo algo dentro de nós. Elas estão fazendo uma construção, estão nos levando, nos conduzindo a um lugar. E vocês entenderam aqui que existe uma palavra que tanto está lá no livro de Gênesis, quanto aqui no livro de Números, que é a expressão para a palavra abençoar. Ok? Alguém está me ouvindo ou não? Ok, Barak é a expressão em hebraico para abençoar. Diga comigo, Barak. Ok, então Barak está tanto no texto aqui de Números, quando Deus diz, assim vocês abençoarão o meu povo, desta forma. E porque colocarão meu nome sobre eles, eu os abençoarei. Alguém pode dizer aleluia? Mas como eu falei sobre a lei da primeira menção, a primeira vez que Barak aparece no livro de Gênesis, capítulo 1. Deus abençoa tanto a criação, o restante da criação, como os animais, aves, os peixes, os répteis, como ele também abençoa o casal, o ápice da sua criação. Então, eu quero que você pense nisso aqui. A primeira coisa que Adão e Eva escutaram de Deus foi uma palavra de bênção. A palavra Barak, que é abençoar, e é por isso que como eu falei na quarta-feira, eu amo muito o hebraico por causa dessa, como é que eu poderia dizer, dessa riqueza de uma língua milenar. A palavra Barak, ela tem o seu equivalente, que para nós seria como um substantivo, que é a palavra Rabrachá. Vem de Barak. Rabrachá seria o substantivo, a bênção. Diga comigo, a bênção. E nessa liberação da bênção em Gênesis, aqui, nós encontramos o Rabrachá, a bênção de Deus no seu plano original. Então lembre-se, tudo que eu quero saber sobre um propósito original, ou a ideia do Criador quando ele fez todas as coisas, eu volto para o Bereshit, eu volto para o começo. Então eu encontro a ideia original de Deus, eu encontro qual era o objetivo dele, por que ele criou aquilo, qual é sua finalidade. Irmãos, nós precisamos entender a finalidade das coisas para fazermos uso daquilo, bom uso daquilo. Alguém pode dizer aleluia? Um exemplo bobo que eu já dei aqui para vocês, se eu não sei a finalidade de um retorno, por que ele está no palco, de repente eu vou querer subir aqui e usar ele como plataforma? Eu dei um desvio de finalidade para ele, eu construí um desvio. Eu até consigo subir aqui por um tempo, mas eu estou desviando a sua finalidade, então eu estou fazendo mau uso dele. E toda vez que eu faço mau uso de uma coisa, eu a destruo e não retiro dela todo o proveito, todo o benefício. É por isso que alguns casamentos fracassam. As pessoas acham que casamento é sorte. Ganhei na loteria, casei com a melhor mulher do mundo. Não, você casou com um ser humano igual a outros bilhões que tem na Terra, com qualidades e defeitos, sim ou não? Eu ainda não conheci uma pessoa que só tivesse qualidade, como eu também não conheci uma pessoa que só tivesse defeitos. Quer dizer, já conheci algumas que chegam muito perto disso. Mas casamento não é loteria, casamento funciona desta forma, do que eu estou ensinando para vocês. Quando você descobre a finalidade de uma coisa, então você vai tirar proveito dela. Alguém pode dizer aleluia? E uma das coisas proveitosas do casamento é que você não vai tentar fazer com que o seu casamento seja algo, ouça bem, para te fazer feliz. Porque essa é a ideia que as pessoas têm.
Para que eu me casei? Eu me casei para me fazer feliz. Então significa que você não era antes. Você usou o casamento como uma fuga. Você era infeliz e achou que o casamento ele fazer. E aí você pegou um outro ser humano e depositou nele toda a sua expectativa de ser o quê? E sabe o que acontece? Aquele outro ser humaninho também está pensando a mesma coisa que você. E aí vocês dois agora vão brigar um com o outro, porque vocês vão dizer, você não está conseguindo me fazer o quê? Você não está cumprindo as minhas o quê? Expectativas. Na verdade, você já casa porque você já é feliz. Você vai dividir sua felicidade com a outra pessoa. Porque você já tem Cristo. Sua felicidade vem do Senhor, sua felicidade não vem de seres humanos, vem de Deus, vem do seu Criador. Alguém pode dizer aleluia? E você se casa, porque a Bíblia diz, é melhor serem dois do que apenas um. A melhor resultado, a melhor proveito, tudo é melhor. Você é mais veloz, você é mais inteligente, você é mais poderoso quando vocês, os dois se tornam um. Porque a característica na outra pessoa que você não tem. Alguém pode dizer aleluia? Então perceba. Deus não abençoou só o homem e Deus não abençoou a mulher. A Bíblia diz que ele abençoou o casal. Abençoou os dois. A bênção está sobre os dois. O Rabrachá, a bênção, diga comigo, a bênção. Diga comigo, a bênção. Então vamos lá. Primeira palavra que o casal ouviu de Deus foi, sejam fecundos. Sejam o quê? Sejam fecundos. Em algumas versões, sejam férteis. É a mesma ideia. Sejam fecundos, essa foi a primeira palavra que o casal, Adão e Eva, escutaram de Deus. Então lembre-se, pela primeira vez, um som estaria passando pelo canal auditivo, iria tocar as células do teu ouvido. Todo aquele estímulo nervoso se transformariam em palavras e ele entenderia. A primeira voz que ele ouviu foi a de Deus. As primeiras palavras que entraram pelo seu ouvido foi a de Deus. E a primeira ideia plantada dentro dele foi uma ideia de Deus. E foi a ideia de Rabrachá, uma ideia de bênção. Eu não amaldiçoo vocês, eu os abençoo. Alguém pode dizer aleluia? E a primeira bênção foi, sejam fecundos. Sejam o quê? Fecundos. Em algumas versões, sejam férteis. E eu fui estudar sobre isso. E não vou, na verdade, essa mensagem mudou muito enquanto eu orava. Ela mudou diversas vezes. Na verdade, talvez eu já esteja agora na terceira versão. E deixa eu só dar uma explicação para você sobre isso. Como é que às vezes uma mensagem muda. Eu já disse para vocês que eu gosto muito de cinema. E uma das coisas que a gente percebe fazendo cinema, e como eu já disse para vocês, eu já tive a oportunidade de rodar um curta-metragem. E quando você roda um filme, você faz aquela mesma cena diversas vezes, usando ângulos diferentes, enquadramentos diferentes. Acontece isso quando eu estou preparando a mensagem. É o mesmo texto, mas é como se Deus fosse mudando a câmera de lugar e eu vejo cortes diferentes da mesma mensagem. É como se eu tivesse 3 caminhos ou 4 caminhos para abordar dentro da mesma mensagem. Então, de repente, por uma dependência de Deus, eu oro e digo, Senhor, de tudo isso aqui, o que o Senhor quer falar hoje de manhã? Faz sentido ou não? É a palavra certa para a hora certa. A Bíblia diz, não existe nada mais poderoso do que a palavra dita ao seu tempo. Uau! Amém? Então, ouça. Eu não vou desenvolver aqui esses pontos principais sobre o Rabrachá, mas eu quero que você saiba que a primeira coisa que Deus está te dizendo hoje pela manhã, que ser fecundo significa dar fruto. Significa o quê? Comigo, dar fruto. Dar fruto. Essa é a primeira ideia. Dar fruto. Ok? Vamos lá. O Rabrachá começa a bênção dizendo, seja fecundo. Ou seja, seja fecundo. Você deve ser fecundo. Ser. Ok? Vocês entendem o que é o ser? Ser diferente de fazer e ser diferente de ter. Seja fecundo. Você é alguém frutífero.
ou produtivo, como você queira. Mas a palavra original é essa ideia, dar fruto. Dá o quê? E outra ideia interessante, que eu não posso deixar de falar, é que é tão específico essa palavra usada, que ela é exatamente utilizada para você dar fruto de algo que é semelhante a você. O fruto que você vai dar é semelhante a você mesmo. Por isso, seja e não faça nem tenha. Seja você frutífero, porque o que você vai gerar vai se parecer com você. Quando você entendendo até aqui, diga amém. Ok. Aí depois sim, depois sai do ser e vai para o faça. Ok. Primeiro diz, sejam fecundos. Alguém pode dizer amém? Depois ele diz, e aquilo que você produziu ou frutificou, faça agora isso multiplicar. Faça multiplicar. Essa é a ideia do texto. Está claro até aqui? Diga amém. Então, Rabrachá é primeiro, seja fecundo e faça multiplicar. Diga comigo, faça multiplicar. Mais uma vez, faça multiplicar. Mais uma vez, faça multiplicar. Fala de quê? Fala de abundância. Fala de quê? Abundância. E eu vou mostrar para vocês aqui, durante o texto. Se preocupe não, com tudo isso que eu estou falando aqui, apesar de como disse, há vários ângulos que eu poderia seguir, e eu não pretendo me desenvolver tanto aqui, mas eu vou mostrar para vocês alguns textos bíblicos. Ok. Segundo, faça multiplicar, fala de abundância. Fala de quê? Ok. Então a primeira, seja fecundo, fala de frutificação, produtividade, dar fruto. O segundo, faça multiplicar abundância. Agora eu não estou no ser, mas no fazer. Faça aquilo que você produziu, deu fruto, faça aquilo agora o quê? Multiplicar. Fala de abundância. E finalmente, tenha domínio. Tenha o quê? Ser, fazer e ter. Tenha domínio. Tenha o quê? Mais uma vez, tenha o quê? Tenha domínio. Fala de quê? Fala de liderança. Fala de liderança. Ou de governo, como você queira. Então diga assim comigo. Ser fecundo. Diga comigo. Ser fecundo. Fazer multiplicar. Diga comigo. Ter domínio. Então está falando de frutificação. Está falando de abundância. E está falando de liderança ou governo, como você queira. A ideia é a mesma. Está claro até aqui? Diga amém. Esse é o Rabrachá. Então essa é, vamos lá de novo. A primeira vez que o homem ouviu a voz de Deus, foram as primeiras palavras de Deus para o homem. As primeiras palavras que o homem recebeu, então essa é a primeira ideia que Deus plantou dentro do homem. Vocês entendem ou não? Vamos usar a ilustração do nosso tempo moderno. Se você tiver um celular e ele não tiver nenhum software, ou nenhum aplicativo, ou nenhum sistema dentro dele, você só tem um hardware. Concorda comigo ou não? Só tem um aparelho. Não vai rodar nada. Sim ou não? Sim ou não? Ou você vai ter um Android, ou você vai ter um iOS. Mas você precisa de um sistema ali para rodar as coisas. Sim ou não? Porque senão você só tem um aparelho. Pense que o homem, só o corpo dele, era só o hardware. Era só um aparelho. Era só, usando essa ilustração, uma máquina. Estava vazio. Mas quando Deus soprou o espírito dele, então ele ligou este homem. Aí a Bíblia diz, ele se tornou uma alma viva. Ou um aparelho ligado. Ok? Deus tinha um plano para esse homem, sim ou não? Deus tinha um plano para esse homem ou não? Este homem é você? Esta mulher é você? Porque a ideia original, o plano dele é original. Então Deus, quando ele pensou em você, escute, você tem que trazer para você, quando ele pensou em você, ele colocou algo dentro de você que deveria rodar. Porque ele projetou você. Não ia rodar sem algo dentro de você. Então ele colocou essas palavras e disse, você vai rodar a partir disso. Tudo que daqui por diante vai ser assim. Vai ser para você ser fecundo, para você ser abundante e para você liderar ou governar. É o que eu espero de você.
Vocês estão entendendo ou não? Ok, então vamos lá. Número 1. Ok. Já que eu comecei falando de máquina, se você pegar uma calculadora, que hoje a gente nem usa mais, né, o smartphone faz tudo isso. Outro dia o cara estava brincando sobre como o smartphone substituiu tudo. Substituiu tanta coisa, que essa semana eu vi uma charge interessante. O cara colocou aquela placa que vidente coloca, ou o pessoal cartomante, essas coisas mais, coloca assim, traga o seu amor em 5 dias, 7 dias, já viram essas placas assim ou não? O cara botou e disse assim, devolva sua vida agora mesmo. E ele acaba quebrando smartphone. Tem gente aqui que não está vivendo mais. Essa semana eu estava conversando com meu filho caçula, e eu disse para ele, existe um mundo fora disso aqui. Significa que ali não é o mundo real. O mundo real é aqui fora. E esse é o problema. Essa geração tem vivido tanto nesse mundo aqui, que eles não estão dando conta do mundo real. Mas a nossa responsabilidade como pais não é sermos os melhores amigos dos nossos filhos, é sermos os pais deles. E como pai, você deve ensinar seu filho que existe um mundo muito além do que as pessoas querem apresentar para eles. Está claro isso ou não? Mas voltando. Deus colocou em você e em mim uma palavra e ela tem que rodar, sim ou não? Mas escute, no smartphone você tem uma calculadora. Se você colocar lá 5 vezes 5, ela vai lhe dar o resultado? Sim ou não? Diga comigo, vai me dar o resultado. Mas ainda que a máquina ali vai lhe dar o resultado, não significa que ela está viva. Ela só vai lhe dar o resultado, ela vai trabalhar para você, sim ou não? Hoje mesmo eu vi uma matéria sobre uma nova inteligência artificial que vai se chamar Inteligência Artificial Assistência. Ela vai fazer tudo para você. Então, de repente, você abre a inteligência artificial e diz para ela, eu preciso que tudo que eu escrevi no Word seja enviado para o Excel, do Excel seja transformado em uma planilha de contas, depois vá para o PowerPoint, se transforme em uma apresentação, me entregue tudo isso pronto, ela vai trabalhar para você. Significa que um bocado de gente vai ficar desempregado, porque o povo já não gosta de trabalhar. Ainda tem gente trabalhando para você. Qual a economia disso? De você ter um sistema que vai fazer as coisas que antes você fazia, você era pago para fazer? Mas não significa porque está fazendo que está vivo. Alguém está entendendo isso ou não? Então, olha comigo. Máquinas podem dar resultado. Mas só um ser vivo pode dar fruto. Máquinas podem dar. Você não é chamado para dar resultado. Você é chamado para dar fruto. Ok. Vamos para a Bíblia? João capítulo 15. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Diga comigo. Só vivos podem produzir fruto. João 15, verso 5 na NVT. João 15, 5. Vai lá comigo. Máquinas podem dar resultado. Você não é chamado para dar resultado, você é chamado para dar fruto. Esse é o plano original. Alguém está ouvindo ou não? Vamos para João. Ok, quantos aqui creem que Jesus é Deus? Mais uma vez, quantos creem que Jesus é Deus? Ok, é o que Jesus, Deus, disse. Sim, eu sou. Lembre-se que Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a videira, Ele é Deus, Ele é Jeová, Ele é Yahvé, Ele é Adonai, Ele é Adonai, Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Sim, eu sou a videira, vocês são o quê? Os ramos. Pergunta a você, a vida está na videira ou nos ramos? Quem permanece em mim e eu nele, dá muito resultado. Dá muito resultado? Não, meu irmão. Produz muito fruto, porque fruto só sai de organismos vivos. Máquinas podem dar resultado. Só seres vivos dão fruto. Máquinas não produzem fruto. Elas não podem se replicar em outras coisas semelhantes a ela. Vocês entendem isso ou não? Com a mesma alma, com o mesmo espírito. A Bíblia diz, pois sem mim, vocês não podem fazer o quê? Nada. Então escute. Jesus é a vida, Ele declarou, eu sou a vida. Tem crente hoje aqui mesmo de manhã? Jesus disse, eu sou a vida. Jesus disse, eu sou a vida. Então tudo que é vivo é que pode produzir frutos, ou dar fruto. Então você precisa ter a vida em você. E a vida é Cristo, a vida é Jesus.
a vida é Ele. Então, se você está vivo, então você vai produzir frutos. E o fruto que você vai produzir é da vida que tem em você. Você vai produzir outros frutos semelhantes a Cristo. Alguém pode dizer aleluia? Porque nós não somos chamados para dar resultado. Somos chamados para dar fruto. Leia na Bíblia. Escute. Rapidamente. Ele diz que vocês possam, por causa do Espírito, dar o fruto do Espírito Santo. Se fosse por você, você daria resultado. Mas você não é chamado para dar resultado. Você é chamado para produzir fruto. E para produzir fruto, você precisa de uma vida além da sua própria. Uma vida que é a sua fonte, que é Cristo, que é o Espírito Santo. Então você produz fruto do Espírito Santo. Você produz frutos dignos de arrependimento. Você produz frutos dos lábios que confessam o seu nome. Tudo é fruto. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer amém? Ou seja, tudo que nós produzimos é a partir da vida. Alguém pode dizer amém? Diga comigo, tudo que produzimos é a partir da vida. Ok. Só para vocês pensarem. A evidência em nossa vida que somos cristãos, nascidos de novo. Quando Jesus examina a nossa vida, o que é que ele encontra? Folhas ou frutos? Porque foi isso que ele procurou e não achou. Ele procurou fruto na figueira e só achou o quê? Folhas. É uma imagem de que o que Deus procura em nossa vida é o fruto. De que nós nascemos de novo e que somos novas pessoas. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Gênesis, capítulo 1, 29. Tem tanta aplicação para isso aqui. Mas como eu disse, não é o coração da minha mensagem hoje de manhã. Gênesis 1, 29. Vai lá comigo, NVT. Estou falando agora da abundância. Eu falei há pouco sobre dar fruto. E mostrei para vocês que, biblicamente, é o que Deus espera de nós. Ele espera fruto, não resultado. E fruto só pode acontecer a partir da vida. Porque você tem que reproduzir o que há em você. A vida que é em você. Faz sentido ou não? Vamos lá. Gênesis 1, 29. Quantas aplicações tem aqui? Vejam. Qual é a primeira palavra? Vejam. Eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. Isso é o quê? Abundância. Isso é o quê? Abundância. Vocês percebem que eles começam dizendo, vejam. Então, a partir de hoje, crie o hábito no seu dia a dia você observar a abundância que existe nesse mundo. Toda a escassez que você encontra é resultado da ação do homem e do seu pecado. Tudo que Deus criou é abundante. Crie o hábito de enxergar a abundância em sua volta, porque tudo que Deus criou é abundante. E eu vou mostrar para vocês outro texto bíblico. Por favor, vai comigo em Gênesis, capítulo 1, verso 20 e verso 24. Gênesis 1, 20 e 24. Coloca ali para mim. Gênesis 1, 20 e 24. A 24. Ok. Então Deus disse, encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves do céu acima da terra. Continue. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como a grande variedade de aves, cada um conforme sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Continue. Então Deus os abençoou, sejam férteis, multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem aqui na terra. Continue. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia, verso 24. Então Deus disse, produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Isso é o que? Abundância. A terra cheia e com grande variedade de aves, de peixes. Isso é abundância, irmãos. Deus não fez nada contrário a isso aqui. Diga comigo, Deus criou abundância. Agora, tudo isso aqui foi criado antes de quê? Do homem. A quem ele entregou a abundância? A quem ele entregou a abundância? Ao homem. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Mais uma ideia aqui. Todos nós temos a ideia de que Deus criou Adão
E por que ele estava nu? Adão era um cara sem nada. A ideia que a gente tem, que era um cara lá, coitado, no jardim, sem nada na vida. Porque ele estava pelado, sem roupa. Meu irmão, pode que a gente não queira, essa é a construção mental que temos. Porque se você encontra uma pessoa andando nu na rua, você diz, coitado, o cara não tem nada na vida, e deve ser até louco, porque está andando nu na rua. Irmãos, Adão não tinha roupa, porque Adão estava revestido da glória de Deus. E ele tinha sido criado em completa inocência. Alguém pode dizer amém? Mas vamos lá. Tudo foi criado antes de Adão, porque tudo foi criado para ele. Inclusive, em toda a terra, Deus criou um jardim, e jardim é paraíso. Deus não só criou a terra para Adão, Deus criou um paraíso para ele viver. Adão não só era, escute bem, o regente da terra, ele era o único morador do paraíso. Amém? O paraíso era para ele. Agora escute, Deus não criou um escravo, Deus criou um regente. Diga comigo, Deus não criou um escravo, Deus criou um regente. Uma das provas disso, você é um ser inteligente. Ninguém rouba escravos. O que é que você vai tirar de um escravo? Ninguém rouba um escravo. Quando o diabo entrou no jardim, ele foi roubar Adão, porque Adão era um regente. E aí ele disse para Jesus, toda a glória desses reinos foi me dada, e eu dou a quem eu quiser. Não foi o que o diabo disse a Jesus? Ninguém rouba um escravo. Mas um ladrão tem grande interesse de roubar um rei. Porque o rei tem tudo e um escravo não tem nada. Adão não era um escravo. Adão era um regente. Ele era o regente deste mundo. Alguém está ouvindo isso, sim ou não? Eu vou lhe mostrar um texto bíblico. Vai comigo em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 28, verso 13. Vai lá comigo. Deuteronômio 28, 13. Pode ler na NVT? Ok. Vocês estão me acompanhando ou não? Deuteronômio 28, 13. Quem está comigo, diga reino. Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhe dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor... Lembre-se, toda vez que a palavra Senhor aparece na Bíblia, é a palavra Adon, ou Adonai, e ela está substituindo o nome Yehová, o nome impronunciável de Deus. Então aqui é o Senhor Deus, Yahvé ou Yehová. Aí Deus diz, se cumprirem fielmente, o Senhor os fará cauda, é isso? O Senhor os fará o quê? Ok, a palavra cabeça em hebraico é Rosh. Rosh Hashanah é o início do ano, a cabeça do ano. Cabeça é o que vem primeiro, cabeça é o principal, cabeça é o chefe. Por isso que a Bíblia diz, vai lá e chame os cabeças de cada família, o líder de cada família. Se Deus vai te pôr por cabeça, Ele vai te colocar o quê? De boné? De chapéu? Se colocar por cabeça é colocar você como que em posição de quê? Posição de quê? Ou de governo, como você queira. Te porá por cabeça e não o quê? Por cauda. E vocês estarão sempre por cima e nunca o quê? Quem disse isso não fui eu, foi Deus. Alguém pode dizer amém? Então escreva isso aí. E no final da mensagem eu vou mostrar para vocês. O contrário de escravidão é reinado. Diga comigo, o contrário de escravidão é reinado. Então Deus te chamou para você dar fruto, ter abundância, ou realizar essa abundância, e para você ter domínio. Alguém pode dizer amém? Ok. Aí, como eu disse, a gente poderia ter vários ângulos dessa mensagem. E como eu disse, apesar de eu ter citado esses textos, não vou desenvolvê-los. Eu vou mostrar alguém que fez o caminho inverso. Eu quero mostrar para vocês que tudo isso que eu ensinei para vocês até aqui é 100% bíblico. Porque eu vou mostrar alguém que a gente usa lá fora, o case negativo. Um caso de alguém que fez o inverso. Ele teve o resultado não positivo, mas negativo da coisa. Quero convidar você comigo
aí comigo ainda no livro de Gênesis. Vai comigo em Gênesis, capítulo 4, verso de número 4. Ok. Se você está comigo, diga reino. Ok, tudo que eu falei agora foi a abertura da mensagem. Aqui é o coração da mensagem. Vamos lá. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta. Perceba que ele aceitou primeiro o ofertante, depois a oferta, nunca o contrário. Mas vamos lá. Mas não aceitou Caim, novamente o ofertante, e a sua oferta. Ele rejeita o ofertante, logo ele rejeita a oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Continue. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Qual é a forma de recebermos sabedoria? Fazendo o quê? Deus deu a oportunidade de Caim pensar sim ou não? Porque ele fez uma? A pergunta foi, por que você está tão quê? Ele teria que confrontar os próprios sentimentos dele. Sim ou não? Avaliar, analisar os sentimentos. Está claro isso, sim ou não? Ok. O Senhor perguntou a Caim, por que está tão transtornado, ou tão furioso? Continue. Se você fizer o que é certo, será o quê? Aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à sua porta, à sua espera, e deseja o quê? Eu quero ouvir a igreja. Mas você quem deve o quê? Qual é a palavra usada ali? Dominar. Cabe a você o quê? Dominar. Cabe a você dominar. Continue. Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo. Enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Pode seguir. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Eu quero que você pense nessa resposta que Caim deu a Deus. Primeiro ele mente descaradamente e diz, eu não sei onde ele está. E depois ele diz, não é responsabilidade minha saber do meu irmão. Alguém já ouviu ou não? Ok, mas vamos lá. Então Deus disse, o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. Continue. Olha o texto. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. Deus não disse, eu te amaldiçoo, Caim. Ele não disse isso. Ele disse, o próprio solo que se abriu para beber o sangue do seu irmão, este solo, esta terra, ela te amaldiçoa. Continue. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante, você não terá um lar, andará sem rumo pela terra. Uau. Ok? Diga comigo, Deus criou o homem e a mulher. Que deixe claro, né? Deixe claro isso, tem que deixar claro. Que agora a gente precisa deixar as coisas claras. Sim ou não? Uhum. Criou o homem, criou a mulher e falou com o casal. Deus deu vida a este casal. Sim ou não? E colocou dentro dele o que ele desejava. O seu plano original, a sua ideia. E disse, vocês sejam fecundos, que vocês possam fazer abundar, multipliquem o que vocês estão realizando e que vocês possam fazer o quê? Por último, dominar. Fazer o quê? Dominar. Vamos para o texto. Você está me acompanhando, diga amém. Primeira coisa que Deus disse a Caim, após fazer a pergunta de sabedoria, ele disse, olha, o pecado está batendo à sua porta.
E o pecado bater na sua porta significa que você ainda está no estágio da tentação. No estágio de quê? Eu quero ouvir vocês. Está no estágio ainda de quê? Diga comigo, a tentação ainda não é o pecado, mas é a porta dele. Mais uma vez, a tentação não é o pecado, mas é a porta dele. Mais uma vez. Caim aqui ainda não havia caído. Ele estava ainda sendo o quê? Tentado. Ele diz, o pecado está à sua porta e o desejo dele é controlar você. Cabe a você dominar. Então escute o que eu vou te dizer. Quando Deus projetou o homem, ele disse para o homem, domine, sim ou não? E a primeira coisa que você precisa dominar é você mesmo. É a primeira coisa. Você jamais dominará o mundo exterior se você não dominar o seu mundo interior. Por isso Deus fez Caim avaliar suas emoções e seus sentimentos. Porque se você deixar suas emoções e seus sentimentos correrem solto, você vai perder o quê? O domínio. Irmãos, olhem para mim, diante de Deus. O que Deus estava dizendo a Caim é, Caim, não faça o que lhe vem à cabeça. O problema não é que lhe veio à cabeça, o problema é que você está querendo fazer o que está vindo em sua cabeça. Uma vez eu ouvi uma frase interessante, você não pode impedir que o passarinho cague na sua cabeça, mas com certeza você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. São duas coisas diferentes. Vir uma ideia é uma coisa, você manter essa ideia lá é outra coisa. Vocês estão meio calados, por quê? Escute, Deus disse a Adão, não é um plano para você, irmãos, abra a mente, Deus não estava dando aquele plano para o homem Adão, a palavra Adão, ou Adão, significa humanidade. Deus estava falando com todos os seres humanos, eu quero que vocês tenham domínio. E o primeiro domínio que vocês precisam ter é do seu mundo interior. Você precisa dominar a si. Não faça tudo o que vem à cabeça. A minha pergunta é, hoje de manhã, aqui. Quantas vezes você já fez aquilo que veio de cara à sua cabeça? Quando você faz isso, você está perdendo o domínio. Está perdendo o quê? Então diga assim comigo. O primeiro domínio é de si. Eu preciso liderar o meu mundo interior. Antes de eu liderar o mundo exterior, eu preciso liderar o meu próprio o quê? Mundo. E eu vou provar para vocês. Vai comigo em Provérbios. Deus fez uma pergunta de sabedoria a Caim, sim ou não? Avalie as suas o quê? Emoções. Por que você está furioso? Por que você está transtornado? Avalie as suas emoções. Veja se suas emoções têm razão de ser. E se você deve segui-las. Sim ou não? Alguém está entendendo até aqui, sim ou não? Ok, vai comigo em Provérbios 16, 32. Eu vou ler na Ara, ao meio da revista atualizada. Provérbios 16, 32. Quem está aprendendo a palavra até aqui, diga amém. Ok. A Bíblia diz assim, melhor é o longânimo, irmãos. A Bíblia bate na nossa testa, dá murro na nossa boca de estômago o tempo todo, porque ela vai de encontro o que a gente acha que é o mais bacana. Na cabeça nossa, como seres humanos, o herói de guerra é melhor do que um paciente. Mas a Bíblia diz, melhor é o longânimo, o paciente, do que o herói do quê? De guerra. E lembre-se, o mundo antigo foi construído em cima de quê? De batalhas. Sim ou não? Mas ele disse, é melhor um longânimo, o paciente, do que o herói o quê? De guerra. E o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Qual é a palavra que aparece ali? Eu quero ouvir vocês. Qual é a palavra que aparece ali? O que Deus disse para a humanidade. Você deve o quê? Dominar. E aqui o texto deixa claro que você tem que dominar o quê? Você tem que o quê? Dominar o quê? Dominar seu espírito. Dominar a si o quê?
A Bíblia diz que um homem que não controla a si mesmo é como uma cidade sem muros. Qual é a cidade sem muros? Uma cidade que não tem defesa. Qualquer coisa passa por ela. Está fazendo sentido para você, sim ou não? Ok, mas vamos lá. Deus disse à humanidade, domine. Deus disse a Caim, não faça o que vem à sua cabeça. O pecado está querendo controlar, cabe a você, não a mim. Não jogue para Deus. Ele disse, cabe a você. Eu só te alerto, a minha palavra te alerta, mas cabe a você o quê? Diga comigo, dominá-lo. Mais uma vez, dominá-lo. Cabe a quem dominá-lo? Diga comigo, sou eu que devo dominar o pecado. Que devo dominar. Diga comigo, porque eu devo dominar minhas emoções. Devo dominar o meu mundo interior. Está claro até aqui? Diga amém. Ok, mas vamos lá. Acompanhar a palavra de Deus. Deus está falando com você, diga amém. Ok. Volta lá no texto de Gênesis que acabamos de ler. Volta lá em Gênesis 4. Vai avançando os versículos, por favor. Ok. Mais um pouco. Mais um. Continue, por favor. Mais um. Ok. Verso 11. Aqui. Então Deus disse... volte o 10. Então Deus disse, o que você fez, ouça, o sangue de seu irmão clama a mim desde a terra. Verso 11. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, o sangue que você derramou, amaldiçoa você. Ok, Deus não disse, não sou eu que te amaldiçoo. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, ele amaldiçoa você. Ou agora, em outras palavras, o solo está amaldiçoado por causa de você. Do que você o quê? Fez. Do que você o quê? Fez. Então vamos lá. Talvez você nunca ouviu isso, mas aquilo que você chama de maldição é colheita das suas más sementes. Vou repetir. Aquilo que você chama de maldição é, na verdade, a colheita das suas más sementes. Caim plantou uma má semente, sim ou não? E o que foi que ele colheu? O que foi que ele colheu? Maldição. Foi Deus que amaldiçoou ele? Ele disse, você não derramou o sangue no solo? Derramou. Agora o solo lhe será maldito. O que você chama de maldição é a colheita das suas sementes ruins. É por isso que você tem que ter domínio. Porque se você não tiver domínio, você vai pegar e espalhar na sua vida qualquer tipo de semente. E às vezes está colhendo coisa na sua vida e não sabe que está colhendo por causa dos seus plantios ruins, das suas sementes negativas. Deus disse, o solo amaldiçoa você. Alguém já entendeu até aqui? Diga amém. Então diga assim comigo. A maldição precisa. Mais uma vez, a maldição precisa de uma semeadura. Mais uma vez, a maldição precisa de uma semeadura. Vamos para a Bíblia. Já que aí está viajando. Vamos para a Bíblia. Provérbios 26, 2. Nova tradução na linguagem de hoje. Vamos lá. Provérbios 26, 2. Nova tradução na linguagem de hoje. Provérbios 26, 2. Ok. Olhem para aqui, igreja. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa o quê? Sem rumo. Ela vai passar direto. Como um pássaro que passa aí no céu sem rumo. Ele passa. Ele não vai pousar. Não vai pousar porque não tem o quê? Uma base, uma causa. A Bíblia diz, a maldição não cai sobre quem não merece. Toda maldição precisa de uma o quê? Uma semeadura, uma causa. Então, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O que aconteceu dali por diante com Caim não era azar, nem má sorte.
era consequência de uma o quê? Escolha. Diga comigo, escolha. Mais uma vez. Tudo que aconteceu com Caim dali por diante era azar? Má sorte? Não, era consequência de uma o quê? Porque você é livre para plantar, mas não é livre para colher. Todo plantio vai gerar uma colheita com a mesma natureza. Se você planta milho, vai colher milho. Se você planta uva, vai colher uva. Mas se você plantar espinhos, você vai colher espinhos. Porque essa é uma regra espiritual. Está claro até aqui? Então diga assim comigo. Toda maldição precisa de uma semeadura. Então, meu irmão, esquece não de má sorte, de azar. Caim poderia achar que dali por diante ele era agora um azarado. Tudo da vida dele era errado. Mas era fruto de uma o quê? Deus deu a ele uma oportunidade dele refletir, sim ou não? Porque ele disse, você ainda está sendo o quê? Tentado. Cabe a você o quê? Diga comigo, dominar. Então, diga comigo, cabe a mim dominar. Mas vamos lá. Ok, vamos continuar a palavra. 3 coisas que ocorreram com Caim dali por diante. 3 coisas ocorreram com Caim dali por diante. Como eu falei que não era azar nem má sorte. Vamos lá. Primeira coisa que aconteceu, baseado no próprio texto que acabamos de ler. Eu vou ler. Volta lá para mim, por gentileza, em Gênesis. Volta lá para mim. Gênesis 4. Vai avançando, vai para o 11. Ok. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, o sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo amaldiçoa você. Aí ele continua. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Vamos lá. 3 coisas o Senhor disse a Caim. Primeiro ele disse, a terra não irá fecundar suas sementes. Mesmo com esforço. Vou repetir. A terra não irá fecundar sua semente. Mesmo com esforço. O que Deus estava dizendo, você terá, em lugar de você ser frutífero, você terá esterilidade. Alguém está ouvindo ou não? Ele diz, a terra não vai mais fecundar a sua semente, mesmo que você se esforce. Porque esforço é a sua ideia de ser produtivo. E Deus não lhe chamou para ser produtivo. Ou melhor, sua ideia de você dar resultado. Deus não lhe chamou para você dar resultado. As máquinas fazem isso. Deus lhe chamou para você dar o quê? E para dar fruto você precisa de quê? De vida. Deus disse, a terra está amaldiçoada. Ela não vai produzir mais vida para você. Você vai botar semente, ela não vai fecundar a semente. Você vai se esforçar, mas agora você saiu da bênção, que era a fecundidade, e entrou na esterilidade. Quantos estão vendo que a Bíblia é perfeita? Quantos estão vendo que a Bíblia é perfeita? Deus disse à humanidade, eu quero que vocês sejam fecundos. Caim fez um plantio, e agora ele não estava com a bênção, ele estava com a maldição. Sim ou não? Ele não era mais fecundo, ele agora era o quê? Estéril. Estéril. Podia se esforçar. Meu irmão, o cara podia se esforçar, ele disse, não vai adiantar. Pode se esforçar o que for. Se esforce, se acabe aí. Aí a segunda coisa, ele disse assim, você não terá boas colheitas. Não terá boa o quê? Colheita. Você concorda comigo que a colheita é o resultado da semente, sim ou não? E que nunca uma colheita é do mesmo tamanho da semente. A colheita é múltiplos das sementes, sim ou não? Sim ou não? Ok, então a colheita é a abundância. É como se você planta uma semente e colhe uma espiga com inúmeras sementes. Está fazendo sentido para você ou não? Então Deus diz, primeiro você vai entrar na esterilidade. E segundo, você vai entrar, em vez da abundância, você entrará na escassez. Porque a terra não vai produzir sua semente, ou não vai fecundar a sua semente,
você não terá colheita. Logo você terá o quê? Escassez. Terá o quê? Escassez é o contrário da abundância, sim ou não? Agora, qual é o plano original de Deus? Lhe dar escassez ou lhe dar abundância? Simples assim. A palavra é perfeita? Sim ou não? É perfeito. Deus disse a Adão algo para a humanidade. Caim vai, faz o inverso. Nós, o caminho inverso, ele não tem o rabrachá, ele não tem a bênção. Ele tem agora o quê? A maldição. Ele disse, não é eu que amaldiçoo você. A própria terra que você pecou, amaldiçoa você. Você agora terá esterilidade e terá o quê? Terá o quê, igreja? Escassez. Quem tem ouvidos para ouvir? Por último, ele disse, você será um errante, sem rumo e sem terra. Em outras palavras, você será um escravo. Será um quê? Escravo. Você não terá domínio, não terá governo. Você terá escravidão. Você será um escravo. Um errante, sem rumo, que é sem propósito, sem destino, e sem o quê? Terra. Sem o quê? Sem terra. Vocês concordam comigo que depois que você domina a si mesmo, o próximo lugar que você vai dominar é a sua própria terra? Ou a sua área de atuação? A todo mundo Deus confia uma terra. E nessa terra, que é a sua área de atuação, o seu propósito, você deve dominar. Você deve governar. Você deve liderar essa área de atuação que Deus colocou você. Faz sentido ou não? Mas primeiro você tem que dominar o quê? Primeiro você lidera seu mundo interior. E aí você está apto a liderar o seu mundo. O que é que Caim perdeu? Não só perdeu o propósito. Ele perdeu a sua terra. O que que Caim teria dali por diante? O que que Caim teria dali por diante? Nada. Né? Escassez. Ele agora era um quê? Um líder? Um governador? Um regente? Ele era agora o quê? Um quê? Quero ouvir vocês, igreja, por favor, quero ouvir vocês. Ele era o quê agora? Escravo. O que o que escravo tem? Só correntes. Só algemas. Só prisão. Um escravo não tem o quê? Nada. Por isso, o diabo não foi atrás de um escravo. O diabo foi atrás de um regente para tomar o reinado. Adão era um rei. Quem está ouvindo isso ou não? Diga comigo, Deus não criou um escravo. Deus criou um regente. Está claro até aqui? Diga amém. Então, aplique isso para a nossa vida. Já estou caminhando para o final. Deus está falando com você até aqui, diga amém. Ok, então baseado na própria palavra de Deus, Deus não projetou para você e para mim esterilidade, escassez e escravidão. Não é o projeto de Deus. Vou repetir. Deus não projetou. Você entende o que é projeto, não entende? O projeto vem antes da obra, sim ou não? Então, Deus projetou as coisas. Vocês concordam comigo que Deus é mais inteligente? Sim ou não? Sim ou não? Deus projetou, entendi o projeto. Então, Deus pensou no homem e disse, o que é que eu penso desse ser que eu vou criar? Bem, a primeira coisa que eu penso é que ele será feito à minha imagem. Eu vou usar a minha própria imagem como modelo. Então, como eu sou a imagem de modelo para ele, ele será semelhante a mim, não será igual, será semelhante. Ele usa a palavra semelhante, mas usa a palavra imagem. Eu uso a minha imagem como modelo, eu tenho que usar alguém como molde para ele. Eu vou usar a mim mesmo, eu sou a imagem para ele. Como eu faço ele a minha imagem, então ele será semelhante o quê? A mim. E o que eu vou fazer rodar dentro dele? Eu vou fazer rodar dentro dele que ele vai ser frutífero, ele vai ser abundante e ele terá domínio. Ele terá liderança, terá governo. Alguém pode dizer amém? Aí a Caim resolve fazer outro caminho. E Caim tem exatamente o inverso. Caim tem esterilidade, escassez e escravidão. A palavra de Deus é perfeita, sim ou não? Então vamos lá. No projeto de Deus, ouça,
Deus não tem essas três coisas para você. Não faz parte do plano original. Então significa que alguma coisa no plano original se perdeu aqui. Se quebrou. Porque no plano original, Deus não tem para você esterilidade, escassez e escravidão. Essas três coisas não são para você. Meu Deus. Essas três coisas não são para você. Essas três coisas não são para você. Porque não fazem parte do plano original. Alguma coisa se quebrou no meio do caminho, mas não é parte do plano. Não sei contar vocês, mas eu prefiro voltar para o plano. Eu não sei contar vocês, mas eu prefiro voltar para o plano. Alguém pode dizer aleluia? Então vamos voltar para o plano. Alguém pode dizer amém? Ok. Lembre-se que eu disse para vocês, e vocês devem guardar isso que eu vou agora finalizar, que o contrário da escravidão é reinado. Diga comigo, o contrário da escravidão é reinado. E eu vou mostrar para vocês aqui o fechamento da mensagem. Vamos lá então, construir o que Deus tem para a nossa vida. O que foi que Caim recebeu como consequência da sua semeadura? Ele recebeu o quê? Maldição. Sim ou não? Porque toda maldição precisa de uma semeadura. Alguém precisa plantar uma semente, porque sem semente, sem causa, a maldição não acha o quê? Alguém está ouvindo isso ou não? Ok, nós vamos então para a Bíblia. Vamos lá. Diga comigo, a Bíblia interpreta a Bíblia. Tudo que você precisa saber, as respostas estão na própria o quê? Palavra. Vamos para Gálatas 3:13 NVT. Vai comigo lá. Vou ler 3 textos e aqui a gente fecha a mensagem. Deus falou com você esta manhã até aqui? Diga amém. Ok. Vamos lá, Gálatas 3:13. Mas Cristo, aleluia, nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Ok, a maldição vieram pelas nossas o quê? Porque toda maldição precisa de uma o quê? Uma causa, uma semeadura. Diga comigo, uma semeadura. Diga comigo, toda maldição precisa de uma semeadura. Ele diz, ele se fez maldição, ele nos resgatou da maldição pronunciada pela lei. Quem pronunciou a maldição? Eu falei, a lei existe. Ok. Quando eu quebro a lei, eu estou plantando uma semente, positiva ou negativa? Quando eu quebro a lei, eu planto uma semente positiva ou negativa? Mas toda maldição precisa de uma o quê? Uma semeadura. Aí ele diz, a maldição por nossas ofensas, foi a de Cristo ou as nossas? Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado o quê? Então, a maldição tem uma causa. Nossas o quê? Ofensas. Mas graças a Deus que Cristo nos resgatou da maldição. Como? Ele se fez maldição em nosso lugar. Em outras palavras, aqui começa, dentro desse texto aqui, o processo de voltarmos ao plano original. Porque Deus não tinha maldição no plano dele original para você. O que ele tinha para você, Rabrachá, a bênção. Meu Deus, Jesus me ajude, viu? Eu estou pregando para crente. Irmãos, eu já disse a vocês que eu não espero uma resposta sua para animar. Aqui não é auditório. Eu preciso de uma resposta sua para eu entender que você está compreendendo e que você está crendo exatamente no que a palavra diz. Porque hoje de manhã precisamos ser libertos de uma mentira que o diabo nos contou. Que é plano de Deus para você, a esterilidade, a escassez e a escravidão. Não é. A primeira coisa que Adão e Eva ouviram foi, eu abençoo vocês. Mas como eu disse, em algum momento as coisas se quebraram. Então, o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, ele teve sucesso. E eu gosto de sucesso. Eu projeto toda a minha vida para o sucesso. Como é que eu projeto a minha vida para o sucesso? Eu me mantenho no meu propósito, irmão. Eu não fico tentando ser um bocado de coisa. Você tem que saber quem Deus chamou você para ser e ser aquilo que Deus lhe chamou. Não tente ser outra coisa. Sucesso é isso, irmão. Sucesso é você ter um propósito, saber qual é o seu propósito e cumpri-lo. Isso é sucesso. Quem pode dizer aleluia? Então, quando você está fora do seu propósito, você pode ter o que quiser, mas você não tem sucesso.
Sucesso é cumprir o seu propósito, a sua finalidade, porque Deus pensou em algo quando Ele criou você. Alguém pode dizer amém? Diga comigo, Cristo me resgatou. Com fé, Cristo me resgatou da maldição. Ok. Então, pela fé, você é amaldiçoado? Pela fé, você é a pessoa com a nuvenzinha negra lá em cima, roncando trovoada, caindo raio? Você é o cara com cocô agarrado no fundo do seu chinelo? Porque tem gente assim. Pastor, se eu andar na rua com tênis branco, eu vou pisar na primeira bosta de cachorro que achar. O carro vai passar, vai jogar lama no meu terninho branco. Pastor, tudo que eu faço dá errado. Que engraçado. As coisas dão errado exatamente porque você disse que vai dar errado. Alguém está ouvindo ou não? Porque tudo precisa de uma semente. Você disse que vai dar errado, então parabéns. Vai dar o quê? Você plantou uma semente. Eu aprendi com Cristo que eu tenho que dizer aquilo que eu quero e não aquilo que eu não quero. Se eu não quero doença, então não vou chamar doença. Eu vou chamar saúde. Amém? Eu não cabo minha boca e fico assim, ai meu Deus, essa dor de cabeça está me matando. Eu vou dizer isso. Está me matando? Não. Eu não quero receber morte, quero receber vida. A gente tem esse costume de falar que as coisas estão nos matando. Ah, meu Deus, esse emprego está me matando. Você vai perder seu emprego. Por quê? Porque sua mente vai criar um meio de sabotar a sua vida lá no emprego para você ir embora. Porque ela não quer que você morra. Sua mente é programada para sobrevivência. Tudo que lhe mata, ela lhe remove. Pegue suas duas mãos, lindinho, coloque aqui no pescoço e comece a engarguelar. Faça a força que você quiser. Uma hora você para. Porque sua mente foi programada para a sobrevivência. Você não consegue engarguelar você mesmo. Ela trava. Alguém está ouvindo ou não? Por que quando você para de comer você não emagrece? Porque sua mente programa seu corpo para estocar o que ainda tem lá. Para você o quê? Sobreviver. Porque sua mente é programada só para você sobreviver. Então quando você diz, meu emprego está me matando, ela diz, estou te matando, vou te salvar. E agora, quem poderá nos proteger? Sua mente de Chapolin Colorado, ela vai tirar você do seu emprego. Vai tirar de lá. Vai te sabotar, ela vai fazer você brigar com o seu chefe, brigar com seus colegas, você vai brigar com todo mundo, você vai ser a pessoa mais antipática do seu trabalho. E eu acho estranho, crente, que todos os colegas de trabalho dizem, a pior pessoa desse trabalho é fulano, e ela é crente. Eu acho estranho. Que a pessoa mais suportável do emprego é o crente. Não acha não? Seus colegas dizem isso de você? Alguma coisa está errada. Sua mente está lhe sabotando você ir embora. Por quê? Porque você todo dia, outra vez, diga, esse chefe está me matando, esse emprego está me matando. Ele não vai deixar você morrer. Pode ter certeza que vai perder seu emprego. Pastor, Deus me livre. Que boca, viu, pastor? Pode se benzer que você quiser, meu irmão. Você está plantando uma semente. Pode fazer o sinal da cruz 25 vezes. Ah, meu Deus. A gente se parar de ser gospel e crer na palavra. Diga comigo, a palavra é a verdade. Okay. Cristo te resgatou de quê? Ok. Quem pronunciou a maldição? A lei. Porque você quebrou o quê? E eu também. Quebramos o quê? A maldição veio por uma razão. As nossas ofensas. Mas glória a Deus que Cristo nos resgatou. Amém? Vamos continuar. Gálatas 3, 22. Vai lá comigo. Gálatas 3, 22. Eu amo a palavra de Deus, gente. Quanto mais eu leio, mais apaixonado eu fico. Como eu disse, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me sinto inteligente. Vocês também sentem isso? Você começa a pensar melhor, com mais clareza, sim ou não? Você sente sua mente ficar mais iluminada? Brilha mais? Você sente que você é mais aguçado do que antes? Você vê mais coisas do que você via antes? Sim ou não? Eu me sinto assim. Mas as Escrituras afirmam que somos todos escravos, prisioneiros de quê? Eu quero ouvir vocês. Somos todos prisioneiros de quê? Escravos. Mas Deus criou um escravo? Não, Deus criou o quê? Um regente. Mas a Bíblia diz, afirma, somos todos prisioneiros do pecado. Escravos.
O que Deus disse a Caim? O pecado quer o quê? Dominar você. Se ele lhe domina, você se tornou o quê do pecado? Se suas emoções te dominam, você é escravo de quê? De você mesmo. Você não é um líder. Você não rege você mesmo. Ah, pastor, eu faço tudo que vem à minha cabeça. Cuidado, muito cuidado. Cuidado com a primeira coisa que vem à sua cabeça. E se a primeira coisa que veio na sua cabeça for uma ideia de Satã? Uma ideia do diabo? Ou uma semente que o diabo plantou em você? Pela voz da serpente. Eu quero te dizer que até hoje no mundo existem serpentes, viu? E a serpente pode ser aquela pessoa que te chama de miga e de migo. Sim ou não? A voz da serpente. Sim ou não? E vem plantar uma ideia maligna dentro de você. Sim ou não? Porque o diabo sabe que tudo que ele precisa é plantar uma o quê? Uma semente. Porque o mundo é regido por sementes. Está falando sentido para você ou não? Sim ou não? Vou dar um exemplo. Você está tendo um problema, uma briga com o seu marido, com a sua esposa, uma situação ruim. Aí você vai conversar com alguém. Aí você, puxa, eu estou vivendo um momento tão ruim com meu marido ou com a minha esposa. Aí, miga, diz assim, rapaz, homem é igual a biscoito. Vai 1 e vem 8. 18 já está assim? Ah, Satanás maldito, eu te amaldiçoo. É 18, é? Estou sendo humilde. Modesto. Aí, miga, amigo, minha comadre, vai lá e dessa aí, diz assim, rapaz, aí separe. Como assim? Rapaz, olha quanto homem tem no mundo, só presta a esse. Olha o supermercado, quantos produtos tem. É uma variedade. Sim ou não? Uma variedade. Aí você fica com aquela ideia na cabeça. Sim ou não? Você nunca tinha pensado assim. Agora fica a ideia na cabeça. Aí um belo dia você está no seu trabalho, seu amigo diz, rapaz, tem uma coisa que eu quero lhe contar o que é. Eu nunca fui tão feliz como eu sou agora. Eu tinha uma mulher que era o Satanás, vestido de dragão e cuspindo fogo. Vivi com ela 15 anos. Mas agora encontrei Rita, que depois vai me dar facada. Mas essa mulher, tão maravilhosa. Eu agora sei o que é ser feliz. Eu, puxa, o cara foi infeliz 15 anos com o dragão que cuspia fogo lá. A mulher dele era o Satanás. E agora arranjou uma outra lá no supermercado que ele foi. Rita, a mulher da facada. Rapaz, eu também vou ser feliz. Vou atrás do quê? Da próxima. E sabe o que é mais interessante? É que você é um ser humano infeliz e que a sua tendência é, se você pegar essa outra pessoa, você vai transformar ela 2 vezes mais infeliz do que você. Porque se você não está resolvido com você, você nunca vai resolver as outras pessoas. Alguém está ouvindo ou não? Nunca a resposta está do lado de fora. Todas as respostas estão dentro de você. Amém? As respostas estão dentro de você. Então, meu irmão, mas, como eu falei, veio a ideia do maligno e alguém veio com outra ideia e regou a sementinha, entendeu? E ali por diante o cara agora tem a ideia de que ele acha que a melhor solução dele é largar o marido, largar a esposa e ir atrás do próximo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa muito séria sobre isso. A única pessoa que quer que você fracasse nas principais áreas da sua vida é o diabo. E ele não vai fazer isso tirando você dessas coisas. Ele vai fazer isso colocando sugestões para que você mesmo saia dessas coisas. Faz sentido ou não? Para que você mesmo o quê? Se torne escravo. Se torne o quê? Escravo. Mas vamos lá. Toda a Escritura afirma que somos todos prisioneiros do pecado escravo, de modo que nós, os que cremos, porque o Novo Testamento é o quê? Oh, aleluia! Os que cremos a fé, recebemos a promessa de que, igreja? De libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Alguém pode dizer aleluia? Jesus veio e quebrou a maldição
Pela fé, a Bíblia diz também que nós fomos libertos. Então, pela fé, você também não é mais um escravo. Alguém pode dizer glória a Deus? Diga comigo, a Bíblia é perfeita. Ele tem escravidão para você? Como ele não tem maldição. Ele não tem maldição. Ele não tem para você escravidão. Mas vamos lá. Mais um texto. E aqui é a prova do que eu ensinei para vocês há pouco. Ok. Vamos ler mais um texto aqui. Romanos. Aliás, não. Antes, Gálatas 3, 26. Antes, Gálatas 3, 26. Vai lá comigo. Antes de Romanos. Gálatas 3, 26. Olha que lindo, igreja. Gálatas 3. Você reparar que todos os 3 textos foram em Gálatas. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Todos vocês são filhos de quem? Então, ouça. Guarde isso aqui para sempre. Você não pode ser justo e pecador ao mesmo tempo. Ou voltando, você não pode ser pecador e justo ao mesmo tempo. Ou você é pecador, ou você é o quê? Justo. Ou vai viver como um pecador, ou vai viver como o quê? Justo. Se você é um pecador, vai viver em pecado. Mas se você é justo, vai viver em quê? Em justiça. Faz sentido ou não? Usando a ilustração que eu dei. Se você é um rato, você vai viver no esgoto, e entre outros ratos. Mas se você é um gato, você não vai viver no esgoto. Você vai viver entre os gatos. Você vai viver de acordo com aquilo que você é. Sim ou não? Ou você é um pecador, ou você é um justo. Então escute o que eu vou te dizer da parte de Deus. O contrário de escravidão é reinado. Porque ou você é um escravo, ou você é um filho de Deus. Nunca as duas coisas. Deus não criou um escravo. Deus criou um filho, que era Adão. Sim ou não? A Bíblia diz. Então, a Bíblia diz assim, então Sete que veio de Adão, e Adão que veio de Deus. O pai de Adão foi Deus. Sim ou não? Deus fez um filho, Adão, para ele governar o quê? A terra. Está ouvindo ou não? Então você não pode ser escravo e ser filho de Deus. Quando o diabo enganou Adão, Adão deixou de ser filho de Deus para ser o quê? Ele perdeu a imagem. Perdeu o quê? A imagem. Já comigo, eu não sou escravo. Eu sou filho de Deus. Ah, pastor, se eu falar assim é bonito se eu falar, mas me prove na Bíblia que o contrário da escravidão é ser filho de Deus. Que eu sou escravo ou eu sou filho de Deus. É o contrário. Vamos lá. Bíblia, palavra de Jesus. Romanos 8,15, NVT. Se você acha que não é. Vamos lá. Vamos lá. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo o que, igreja? Os torne de novo, porque um dia fomos escravos de quê? Do pecado. Não os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus. A vida em você. Que os adotou como seus próprios o quê? Filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. Qual o contrário de escravo? Filho. Ou você tem o espírito de escravidão, ou tem o espírito da adoção. Ou você é escravo, ou você é o quê? Filho de Deus. Nunca as duas coisas. Em outras palavras, quem é o filho de Deus? O filho de Deus é quem rege. É quem governa. É quem reina. Reina. Amém? Você é filho de Deus ou você é escravo? Será mesmo? Ou você vive apanhando do pecado? Ele te domina. Ele te governa. Um filho de Deus governa o pecado. Não é governado por ele. Irmãos, por favor, você não pode ser mendigo sendo filho de um pai rico. Não faz sentido. Você não pode ser escravo de um pai que é rei. Filho de rei é realeza do mesmo jeito. Faz sentido para você ou não? Não se põe algemas nem ataduras em filhos de reis. Quer Bíblia mais? Então o Senhor os constituiu reis e sacerdotes.
todos que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, a saber, por um só, Jesus Cristo. Eu vim a este mundo como filho de Deus para reinar e não ser governado. Eu não sou escravo de ninguém, nem do diabo, nem do pecado, nem de mim mesmo. Eu sou um homem livre, eu sou um filho de Deus. Eu vim a este mundo para reinar. Amém? Alguém pode dizer aleluia? Reinar o quê? Sobre os outros, não. Reinar na minha área de domínio. Todo mundo aqui tem área de domínio, a área que Deus te chamou para você atuar. Reine nesta área. Governe. Amém? E seja um sucesso. Seja o quê? Como? Se mantenha no seu propósito. Deixe que nada desvie você do seu propósito. Esse é seu propósito, faça. Se seu propósito é construir uma arca, continue construindo. Mesmo que as pessoas deem risada e digam, não vai chover, não vai encher de água, não vai ter água para essa embarcação. Você continua construindo. Noé teve sucesso porque ele se tornou surdo das outras pessoas. Ele continuou construindo a arca. Ele teve sucesso porque ele se manteve no propósito. Se mantenha no propósito que Deus chamou você. Alguém pode dizer aleluia? Quando receber essa palavra, diga amém. Diga comigo, Deus não tem para mim. Diga comigo, Deus não tem para mim a esterilidade, a escassez e a escravidão. Jesus me resgatou da maldição. Eu não sou amaldiçoado, eu sou abençoado. E qual é o rabrachá sobre você? Você é frutífero? Você é abundante? Ou tem a abundância, que ainda é melhor? E você deve dominar. Alguém pode dizer aleluia?